Graça e paz. Boa tarde. Como é que vocês estão? Perdão, minha garganta tá um pouco ruim, mas não é nada que me impeça de postar o vídeo de hoje pra vocês. Hoje faz muito tempo, né? Talvez tenham até esquecido, mas para quem não esqueceu, estamos lendo juntos esse livro de João Paulo Tomás de Aquino, ou Aquino, eu acho. Entenda a Bíblia. Um manual rápido e prático para você aprender a ler e entender a palavra de Deus, debaixo do título. E hoje estamos no capítulo 7, Dicas para ler um texto estático. Bem, quem quiser acompanhar do começo, só entra na playlist. A playlist meio que já dá a resposta, mostra o título do livro e o autor. Vamos então ler esse livro, e eu espero que vocês entendam, gostem do vídeo e é isso. Dicas para ler um texto estático, capítulo 7. O que eu estou chamando de texto estático aqui engloba diferentes tipos de texto, gêneros literários, que têm como características distintivas a forma diferenciada e ou conteúdo simbólico. Por exemplo, no livro dos Salmos, Deus se comunica por meio de poesias. As poesias hebraicas contêm muitas metáforas, repetições, paralelismos e quiasmos, entre os parênteses os paralelismos e quiasmos, né? Acrósticos e uma linguagem bastante ligada às emoções. Por exemplo, o Salmo 67. Note que ele tem, entre aspas, uma estrutura sanduíche. O que seria essa estrutura sanduíche? O quiasmo, entre os parênteses, parece que é o quiasmo. Ou seja, os versículos 1 e 2 são muito parecidos com os versículos de 6 a 7, nesse Salmo 67. E os versículos 3 e 5 são idênticos ao versículo... Os versículos 3 e 5 são idênticos. E o versículo 4 fica isolado no meio, como se fosse o recheio mais importante do sanduíche. Para quem não entendeu, eu quero repetir para vocês terem certeza. Os versículos de 1 a 2 são parecidos com os versículos 6 a 7. Os versículos 3 e 5 são idênticos e o 4 fica isolado no meio, como se fosse a parte mais importante. Além disso, veja como o versículo 1 apresenta a mesma ideia, duas vezes com palavras diferentes, e o versículo 2 também faz o mesmo. Como o versículo 1 apresenta a mesma ideia duas vezes com palavras diferentes, e o versículo 2 faz o mesmo. Isso se chama paralelismo, e a Bíblia está repleta disso, de paralelismos. Tanto nos Salmos quanto nos livros proféticos, que aliás também estão cheios de poesia. E aqui mostra essa estrutura sanduíche. Então, se vocês quiserem, abram a Bíblia de vocês no Salmo 67. Eu só não vou abrir porque aqui já está mostrando. Vamos lá. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Letra B. Queijo. Para quem não entendeu, já eu explico. Oração para que os povos louvem a Deus. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Letra C, talvez seja o versículo 3, ou seja o 4. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Entenderam? Vocês entenderam aqui? 3 e 5, a mesma coisa. E para terminar, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. E esse foi o Salmo 67. A primeira parte, que foi os versículos 1 e 2, parece que foi essa tal parte do pão, né? E aí, o versículo 3 e 5 foram a parte do queijo, nesse sanduíche, nesse quiasmo aí.
No C foi a parte mais importante, por assim dizer, né? Que deve ser o versículo 4, que é: Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. E no final, o último versículo também faz parte do pão, obviamente, né? Quem é que come um sanduíche com um pão a menos por baixo? Mas bem, deu para entender? Continuando a nossa leitura, que ainda não terminou. Perdão. Já em Provérbios, além de muitos paralelismos, há outras características estéticas. Tem, por exemplo, capítulos simbólicos, como os que apresentam a sabedoria personificada. Provérbios 8 a 9, entre os parênteses. Tem também provérbios curtos, que contêm verdades espirituais e cotidianas, que visam comunicar a sabedoria de maneira encapsulada. Além disso, o texto todo é ambientado em um contexto familiar, transformando o conteúdo do livro nas instruções que um pai sábio transmite ao seu filho amado, para que este seja bem-sucedido aos olhos de Deus e dos homens. O Cântico dos Cânticos contém uma história em forma de poesia, cantada, e ensina de maneira belíssima, pura, metafórica e pictórica sobre o amor conjugal, erótico e santo. O livro constrói momentos de tensão e ensina sobre a perspectiva de Deus acerca do casamento e da relação sexual dentro dele. O livro do profeta Daniel contém textos narrativos e também poesias que relatam sonhos e visões com linguagem altamente simbólica. Em que estátuas simbolizam reinos, uma pedra. É porque eu resolvo ler, que as motos ficam passando. Eu vou começar do começo. O livro do profeta Daniel contém textos narrativos e também poesias que relatam sonhos e visões, com linguagem altamente simbólica, em que estátuas simbolizam reinos, uma pedra que rola representa o Messias vindouro, Jesus no caso. Um homem idoso representa Deus e um ser humano, filho do homem, que entra na presença do ancião de dias, é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse deve ser um daqueles livros que muita gente deve ficar assustada de primeira, né? Eu sei. Esperar passar logo. O livro de Apocalipse também pode ser considerado como um texto estético. As visões fantásticas e altamente simbólicas de João, os diversos hinos de louvor e a intensidade emocional do livro comunicam não somente a nossa razão, mas também aos nossos sentimentos, despertando esperança, consolo, tensão, medo e uma explosão de alegria ao final. Com o casamento do Cordeiro, que deve ser Jesus Cristo, com a noiva, a Nova Jerusalém. Note que esses livros são bastante diferentes entre si, mas têm em comum o fato de usarem aspectos estéticos, sejam literários, corriqueiros ou fantásticos, e por meio deles comunicam muito bem suas mensagens distintas. Segue uma dica prática sobre as figuras fantásticas. É importante que o leitor procure as explicações no próprio texto. Veja, por exemplo, Daniel 7, capítulo 7, versículos 17 e 23, 8, capítulo 8, versículos 20 a 21, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, capítulo 4, versículo 5, capítulo 11, versículo 8. Acho melhor mostrar. Bem, vamos lá. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra.
Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Versículos 20 a 21. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Agora partindo para Apocalipse 1 a 20. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá certo. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Para terminar, versículo 8 de Apocalipse. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Eu não acho que estejam falando de Jesus nessa. Bem, continuando, que ainda não terminou a leitura, espero que tenha dado para entender. Deus é bondoso e muito criativo. Ele se comunica de várias formas em sua palavra, por meio de tipos diferentes de texto. Os textos estéticos têm a capacidade de comunicar de maneira diferente da dos textos argumentativos e narrativas convencionais, né? Tá certo? Diferente dos textos argumentativos e das narrativas convencionais, eles comunicam verdades proposicionais, mas vão além disso, ao fazerem com que o nosso senso estético, emoções, memória e razão sejam tocados de maneiras distintas do que fazem outros tipos de texto. Deus seja louvado pelas poesias, provérbios e literatura figurativa e simbólica. É isso. Terminou. Mas para quem acompanha sabe que sempre depois de um capítulo vem um exercício para ver se você realmente leu o livro ou se entendeu direitinho. Então aqui mostra um dos primeiros salmos, um dos salmos mais conhecidos nessa lição, nesse exercício. É o 7º exercício desse livro, já que estamos no capítulo 7, e é o primeiro salmo completo, né? Então, vocês leem esse salmo até o fim e depois vem essas perguntas. Quais são os paralelismos que existem nesse texto? Não vou repetir. Então, se vocês não entenderam, vocês podem procurar na internet, eu acho. Mas tudo bem, eu vou ser legal. Quais são os paralelismos que existem? Viu? Fui legal. Aí temos a letra B. Quais são as figuras que existem? Quais são as figuras que existem? E quais outros textos... Quais outros textos da Bíblia ajudam a entender esse texto? Então, quais outros textos da Bíblia podem ajudar a entender esse texto? Jó, por exemplo, pelo menos na minha opinião, esse versículo 3 aqui me lembra um certo momento que Jó falou sobre isso bem daí, né? Em algum momento. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto lhe faz será bem sucedido. Isso tem uma relação com Jó de um jeito impressionante. É que eu não sou muito bom de memória, mas eu sei que Jó falou isso em algum momento, ou algo bem semelhante. É isso. Espero que tenham gostado e entendido. Tenham uma boa tarde. E vejo vocês semana que vem na quarta, beleza? Eu amo vocês e que Deus guarde e proteja vocês. Fiquem com Jesus.